Olá, amigos! Hoje vou apresentar uma comédia romântica chamada Minhas Adoráveis Ex-Namoradas. Connor era um fotógrafo famoso, um conhecido amador. Ele teve relação com muitas garotas, mas nunca amou ninguém. Até fez um vídeo em grupo para se despedir das 3 garotas que se apaixonaram. Porque ele prometeu comparecer ao casamento do irmão Paul, ele voltou para casa. Naquela época, Paul estava realizando a cerimônia com sua noiva Sandra. Quando Connor acabou de chegar, sua amiga de infância Jenny avisou para não fazer nada. Mesmo assim, Connor ainda aconselhou seu irmão não por causa de uma mulher para deixar o jogo interessante para trás. Paul ficou extremamente confuso. Na festa antes do casamento, Sandra ficava nervosa, só por causa da salada, ela ficou descontrolada. Felizmente, Paul estava ao seu lado e prontamente a encorajou. Paul também esperava que seu irmão Connor, que também foi seu único parente, fizesse um discurso de parabéns no dia seguinte. Mas Connor recusou imediatamente. Ele não só viu que o amor estava muito desatualizado, mas também parecia incapaz de suportar o tormento do amor. As palavras de Connor deixaram todos na festa extremamente sem palavras. Para que ele não continuasse a causar mais problemas, Jenny o incentivou a ir embora. Connor saiu com raiva, mas continuou falando sem parar. Enquanto estava no banheiro, ele de repente viu seu tio morto, Wayne, aparecer atrás dele. Tio Wayne olhou para Connor, quem ainda estava em pânico, avisando-o de que todo o jogo chegaria ao fim. Não viva tão mal quanto seu tio, mas era difícil mudar sua natureza. Connor não concordou com seu tio. Vendo ele assim, Wayne disse a Connor que ele encontraria 3 fantasmas esta noite, e eles fazeriam ele sentir algo. E essas coisas o ajudariam a fazer a escolha certa. Em seguida, ele desapareceu. Connor foi freneticamente encontrar seu assistente para pedir ajuda. Quando ele estava fingindo se acalmar no bar, ele viu uma mulher linda e elegante. Connor se aproximou imediatamente para flertar. Descobriu-se que essa mulher era a sogra de seu irmão. Ele foi recusado imediatamente. A dama de honra Denise, que havia se apaixonou por Connor por um longo tempo, avançou imediatamente. Connor contou que Paul já transou com uma dama de honra e disse a Denise para voltar para seu quarto para esperá-lo. Depois que Denise saiu, Connor viu Brad, o amigo de Jenny. Brad era rico e conversou bem-humorada. Fazer Connor, que gostava de Jenny no passado, achou desconfortável. Então ele decidiu ir para a sala para encontrar aquela dama de honra. Inesperadamente, a pessoa que esperava por Connor na cama era a alma da ex-namorada Allison. No início, Connor teve medo de sair correndo da sala, mas ele foi imediatamente arrastado de volta por Allison e enviado de volta em um dia de verão em 1982. Connor naquela época gostava de sua amiga de infância Jenny. Em seu aniversário, Jenny deu a Connor uma câmera. Connor usou a câmera para tirar fotos de Jenny e disse que vai guardá-la para sempre. Naquela época, seus pais ainda estavam vivos, toda a família estava muito feliz. Mas depois daquele verão, os pais de Connor morreram em um acidente de trânsito. Connor e Paul foram adotados pelo tio Wayne. Depois disso, Allison levou Connor a uma festa do colégio. Mas por causa de covardia, Connor só pôde assistir Jenny se tornar a parceira de dança de outra pessoa. Connor doeu profundamente, ele procurou seu tio para confessar, então ele ensinou seu conceito de amor a ele. Ele também disse a Connor, a iniciativa eterna estava nas mãos de pessoas sem amor, então não se apaixone por nenhuma garota. Então, sob esse pensamento, Connor gradualmente se perdeu. Ele não só perdeu o interesse por Jenny, mas também deu seu primeiro beijo em Allison. Isso faz com que Jenny, quem sempre amava Connor, fosse muito triste. Então Allison levou Connor para o lugar onde ele via Jenny quando trabalhava. Quando ele viu Jenny, ele mais uma vez se apaixonou por ela. Quando soube que Jenny tinha acabado de terminar com o namorado, Connor imediatamente flertou Jenny. Mas Jenny conhecia sua personalidade, então ela não aceitou de imediato. Depois de namorar por algumas semanas, eles se apaixonaram oficialmente. Mas na noite em que os dois fizeram amor, Connor estava prestes a aplicar a técnica que seu tio ensinou novamente, com a intenção de sair em silêncio. Jenny descobriu as intenções de Connor. Ela disse que não queria fazer sexo uma noite com ele, mas queria que os dois fossem felizes juntos para sempre. Inicialmente Connor, porque amava Jenny profundamente, voltou para a cama. Mas as palavras que seu tio ensinou o fizeram fazer uma escolha errada. Jenny foi abandonada por ele, então ela ficou profundamente magoado. Connor, por causa disso, perdeu seu verdadeiro amor e tornou-se um homem como atual. Allison levou Connor a conhecer centenas de garotas, todas elas eram ex-namorada de Connor. Muitas mulheres apareceram ao mesmo tempo, fazendo um homem como Connor entrar em pânico. Ao vê-lo se agarrando a ele, Connor lutou e descobriu que isso era apenas um sonho. Connor acordou horrorizado, querendo algumas bebidas para ajudar a aliviar o medo.
Ele abriu a tampa da garrafa de vinho do casamento, mas infelizmente estragou o bolo de casamento. Este incidente deixou a noiva de Paul louca. Felizmente, graças à garantia de Jenny, todos acabaram de sair. Connor obedientemente limpou a bagunça que causou. Embora ele saiba que a pessoa que ele mais ama era Jenny, e ele também se desculpou com Jenny pelo dano que causou a Jenny, mas o ato frívolo de Connor desapontou Jenny. Quando soube que Jenny não queria passar a noite com ele, Connor voltou para seu quarto, mas ele achou uma garota na cama. Pensando era uma fantasma, ele estava com medo de ir embora. Quem esperava que a assistente fantasma Melanie estivesse no carro? Ela não estava apenas reclamando que Connor a machucou nos últimos anos. Também trouxe Connor de volta para a mansão na forma de uma alma. Naquela época, Connor descobriu que sem ele tudo ficava melhor. Quando as pessoas estavam falando mal de Connor, Paul foi o primeiro a protegê-lo. Porque desde que seus pais morreram, Connor sempre cuidava dele, então Paul era muito grato por isso. As palavras sinceras de seu irmão tocaram Connor profundamente. Mas essas palavras foram rapidamente interrompidas por uma dama de honra. As palavras que ela disse mal em Jenny foram ouvidas por Jenny. Connor só então ficou ciente de suas ações naquele ano. Não só arruinou sua felicidade, mas também fez Jenny se tornar uma pessoa pobre aos olhos dos outros. Vendo Jenny se escondendo tristemente na cozinha, Connor imediatamente o seguiu. Mas ele estava em forma de espírito, então ele só podia assistir Brad confortar Jenny. Quando Connor iria ver como era o relacionamento deles, Melanie o arrastou para um prédio desconhecido. As 3 garotas que foram chutadas por Connor ao mesmo tempo se consolavam. Quando Melanie deixou de ser um espírito, Connor não conseguiu falar com eles, então ele saiu. Naquela época, seu tio estava esperando na beira da estrada. Apesar de ter sido criticado pelo tio, Connor não parava de inventar desculpas. Mas as lágrimas das meninas que foram chutadas por ele se transformaram em uma chuva. Os papéis que usaram para enxugar as lágrimas caíram como neve. Então, os preservativos que Connor costumava usar caíram do céu. Ele se escondeu no carro e voltou à realidade. Naquela época, Denise contou a história que Paul transou com uma dama de honra. Sandra perdeu toda a fé em Paul, junto com o acidente que Connor causou anteriormente. No final, Sandra ficou completamente louca. Connor sentiu que queria ajudar seu irmão, mas suas palavras feriram todas as garotas de lá. Até mesmo Paul, o parente mais próximo de Connor, pediu-lhe para ir. Mas quando Connor saiu, a neve varrida pelo vento se transformou em uma deusa vestida de branco. A beleza da deusa fez Connor seguir pela floresta até uma igreja. No início, Connor pensou que a pessoa que se casaria com Jenny na cerimônia era ele. Mas o noivo era Brad, ele estava desesperado. Quando o casamento acabou, ele descobriu que seu irmão Paul não poderia se casar com Sandra. Em seguida, ele também descobriu, em seu funeral, além de seu irmão solitário, não havia ninguém. Esta situação desesperadora deixou Connor extremamente confuso, então ele se assustou. Ele pensou que tudo era apenas um pesadelo, então foi à cerimônia de casamento de seu irmão. Mas ele descobriu que, por causa de uma discussão na noite passada, Sandra havia cancelado seu casamento com Paul. Para alcançar Sandra, Connor teve que dirigir seu carro velho de seu tio no armazém. Depois de um tempo, ele finalmente conseguiu parar a multidão. Connor então deixou de lado toda a sua arrogância. Ele sabia a bondade do amor e admitiu que sempre evitou a verdade. Ele esperou que Sandra pudesse continuar o casamento. Sandra, ouvindo o remorso de Connor, ela imediatamente voltou para a mansão e continuou o casamento. Connor se ofereceu para tirar fotos para eles, e criou as fotos de casamento incrivelmente bonitas para sua família. Na festa, Connor até se levantou para falar. Usou as palavras mais sinceras e doces para parabenizar seu irmão. Quando as damas de honra cercaram, Connor recusou. Ele então entendeu o que seu coração ansiava. Ele saiu, foi para um jardim cheio de neve, sentou-se no balanço que brincava com Jenny desde a infância. Naquele momento, ele não só disse todas as palavras que tinha escondido em seu coração por tanto tempo. Ele também tirou uma foto de Jenny que sempre carregava com ele, e o olhar cheio de amor de Connor finalmente tocou Jenny. Os dois conversaram alegremente, como se estivessem caindo em um rio de amor. A história aqui é o fim. Se você gosta, por favor, recomende para seus amigos. Tchau e até o próximo episódio.